Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã em Cristo. Eu sou Reginaldo Bernardi, esse é o nosso canal Católica Eclese, a única igreja. É um canal oracional, é um canal também onde nós levamos conteúdo de doutrina, conteúdos, sobre liturgia, Bíblia, teologia no geral. Enfim, nós estamos caminhando devagar porque o nosso tempo estou tendo muitas atividades, né? Praticamente me formando na faculdade, já praticamente um teólogo católico, então nós estamos caminhando devagarinho. Bom, estávamos falando sobre Deus. Quem é Deus? Estávamos falando sobre o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? Falamos alguns aspectos sobre Deus. Hoje eu gostaria de continuar esse estudo sobre o catecismo com vocês, falando sobre o aspecto de uma propriedade característica de Deus Pai, a criação, tá? Vamos falar sobre a criação. Mas antes, convido a todos vocês a começarmos rezando. Se eu aprendi uma coisa na minha vida, é que nessa vida não podemos fazer nada sem antes começar pedindo a graça de Deus. E nada melhor do que começar rezando. Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu divino Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o teu mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação por ti, Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria para que esse nosso momento seja frutuoso, caríssimo irmão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, patrono da Igreja Católica, intercede, roga por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, eu sou o Reginaldo Bernardi, mais uma vez falando. Esse é o nosso canal Católica Eclese, a única igreja. Nós estamos no YouTube, _Católica Eclese, em latim, a única igreja, tá? Tem que colocar isso na sequência, a única igreja. E aí você vai ter os meus conteúdos. Nós estamos também no TikTok, no canal Turismo e Aventura. Estamos no Instagram também, enfim. Nós vamos começar a trabalhar o Evangelho, o nosso serviço, servir a Deus, em praticamente todas as mídias sociais, todas as redes sociais que estiverem disponíveis, tá bom? Bom, mas nós falávamos sobre Deus. Direto ao assunto, então. Quem é Deus? É só, assim, um resuminho para entrarmos no tema da criação, tá bom? Deus é aquele que é e pronto. Ele se revelou a Moisés na sarça ardente como sendo aquele que é. Eu sou aquele que sou. Javé, Yavé. Deus deu a Moisés o tetragrama sagrado, YHWH, que para nós, católico, ficou sendo Yavé, Javé, né? E esse tetragrama sagrado significa eu sou aquele que sou. O que é isso? Aquele que se basta por si mesmo, aquele que nunca teve um começo e nunca vai ter um fim. Ele é eterno, ele apenas é e pronto. Aliás, Deus não é passado, Deus não é futuro, Deus é um eterno presente, tá bom? Tá, então nós vimos alguns pontos. Aprendemos também que Deus é onisciente, onipotente
e onipresente. O que é isso? Onipresente. Deus está presente em todos os lugares. Isso não é em um lugar hoje, outro lugar amanhã. Não. É em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso significa onipresença, tá? Deus é onisciente. O que é isso? Ele sabe tudo. Ele vê tudo. Não existe nada que seja oculto aos olhos de Deus. Numa das casas de formação que eu fiz encontro vocacional, o Seminário Josefino, em Londrina, que no Xangri-Lá B, com o padre Antônio Luiz, né, nós tínhamos lá nos corredores da nossa casa de formação a seguinte mensagem: Deus está te vendo. Né? Por causa disso, porque Deus é onisciente, ele sabe tudo. Não existe nada, repito, que seja oculto aos olhos de Deus. No banheiro, Deus está te vendo. No quarto, Deus está te vendo. Nos corredores, Deus está te vendo. A gente pode fazer os nossos pecados pensando que Deus não está vendo, mas estamos enganados. Porque ele está vendo sim, viu, gente? Deus sabe tudo. E onipresente, onisciente e onipotente. O que é isso? Não existe nada que Deus não possa fazer. Esse é o sentido dele ser onipotente. Ele pode tudo e ponto final, tá? Mas nós vamos entrar agora, então, depois deste resumo sobre Deus Pai, tá? Vamos falar de uma propriedade de Deus Pai, que é Deus Pai Criador. Uma coisa que nós temos que entender, eu vou ler aqui primeiro, depois nós comentamos, tá? Página 83, para quem tem o Catecismo da Igreja Católica, página 83, parágrafo 279, tá bom? Seguintes. Página 83, parágrafos 279 seguintes. Começa com o primeiro parágrafo do livro do Gênesis, né? Gênese, para quem não sabe, significa começo, princípio de tudo, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1. E diz lá: no princípio Deus criou o céu e a terra. Com essas solenes palavras, inicia-se a Sagrada Escritura. O símbolo da fé retoma essas palavras, confessando Deus Pai Todo-Poderoso como o Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ponto. O que é isso? Deus é que nos criou. Nós, seres humanos, os anjos, aliás, os anjos vieram primeiro, né? Os anjos são os seres invisíveis. A palavra que diz, Deus criou tudo. As coisas visíveis e as invisíveis. O que são as coisas invisíveis? Os anjos, os seres espirituais, o reino de Deus, os céus, né? E as coisas visíveis, nós seres humanos, o universo, nosso planeta e tudo mais. O passarinho, a borboleta, os animalzinhos, o cachorro, o gato, os peixinhos coloridos que nós temos nos nossos aquários, não é? Que beleza! Que magnífico! Uma rosa! Que bonita! Uma rosa! Quem é que consegue criar uma rosa naturalmente? Com aquele perfume que ela tem? Só Deus. E Deus tem uma propriedade que nós não temos. Por exemplo, não é que nós podemos criar, nós podemos fazer. Criar, só Deus que cria. Por quê? Veja, se eu quiser fazer um livro desse, eu vou precisar de uma coisa chamada matéria. Matéria-prima. Papel, tinta, uma gráfica, máquinas para gráfica, máquinas para uma editora, vou ter que revezar texto, enfim. Para esse livro
aqui ficar pronto, eu necessito de matéria-prima e de uma série de outras coisas. Deus, caríssimo irmão, caríssima irmã, ele tem uma característica que é a de criar do nada, a de tirar as coisas do nada. Nós não éramos, nós éramos pó. Ao pó voltaremos, não é mesmo? E Deus disse: venham à luz, e nós viemos à vida. Basta que Deus diga uma palavra e as coisas acontecem. Então Deus, ele é o único que tem essa propriedade de criador e essa característica de criar, de tirar as coisas do nada. Veja que coisa fantástica. Eu sempre gosto de falar aqui do macrocosmos, o universo. Há 13, olha só isso, há 13,7 bilhões de anos atrás, houve, claro, a teoria mais aceita é a do Big Bang, né? Que todos hoje são unânimes em afirmar isso. E a igreja aceita. A do Big Bang, aquela grande explosão, ocorreu há 13,7 bilhões de anos atrás. Algo infinitamente pequeno, como uma semente, talvez até do tamanho de uma semente de mostarda, mas com uma energia infinitamente grande. Aquilo explodiu. E há estudiosos, cientistas que dizem que a partir do momento daquela grande explosão, o universo foi se expandindo, foi crescendo, crescendo, se expandindo. Quando acontece uma explosão, acontece isso. E aquilo vai, se expande, né? O universo é a mesma coisa. O universo continua se expandindo e está se expandindo até nos dias de hoje. Então foi Deus que criou tudo isso. E é Deus também que conduz tudo isso à sua perfeição. É uma das vias de São Tomás de Aquino, né? Deus conduz o universo, conduz o nosso planeta, a nossa vida, para um fim último, né? Para a perfeição, tá bom? Então, mas característica de Deus, ele é o único que cria do nada, tá bom? Nós necessitamos de matéria-prima. Deus não. Deus apenas diz e aquilo acontece. Então, Deus é criador das coisas visíveis e invisíveis. Como eu disse a vocês, Deus criou os anjos. Houve uma rebelião dos anjos contra Deus, claro, e foi aí, eles quiseram ser como Deus. Não aceitaram ser simples criaturas, meras criaturas, não. Quiseram ser como Deus, pecaram por soberba. E é claro que Deus não os perdoou, foram precipitados aos infernos. E aí que surgiu Lúcifer e todos os demônios, né? Lúcifer, o diabo, o demônio e todos os seus demônios. Anjos decaídos, tá? Bom, e Deus criou nós, seres humanos. Aí nós temos que falar um pouquinho a respeito do Jardim do Éden, o relato da criação do Gênesis. Nós não devemos interpretar um pouco de aula bíblica, um pouco de Bíblia para vocês agora, tá bom? O Gênesis. Eu estou com um livro aqui do professor doutor Vicente Artuso, da Arquidiocese de Curitiba, meu professor de Bíblia, tá? E nós aprendemos que o Gênesis, ele não deve ser interpretado ao pé da letra no Jardim do Éden ali e nem em muitas outras passagens, tá? Existe uma hermenêutica, uma interpretação bíblica para falar sobre a criação. E veja, o professor Vicente Artuso, ele diz assim, um dos intuitos do livro do autor sagrado, quem foi que escreveu o Gênesis? Não foi Moisés sozinho, hoje
nós sabemos, antigamente dizia-se que foi Moisés que escreveu o livro do Gênesis. Não é. Mentira. Não foi Moisés. Foi Moisés, pode ter escrito alguma coisa, mas foram vários autores que escreveram o Gênesis. Tá? E aqui nós temos uma característica do livro do Gênesis, que diz assim: por que o pecado no mundo? Deixa eu só me localizar aqui. O autor do livro do Gênesis, ele escreveu o livro do Gênesis pensando no seguinte, a dar algumas respostas. Quais elas? Por que que o mal entrou no mundo? Foi culpa de Deus ou foi culpa do homem? E para responder outra pergunta também, o homem e a mulher, eles estão em pé de igualdade. O que é isso? Bom, então Deus criou o homem e a mulher. Homem e mulher, Deus criou. Deus criou Adão e Eva. Mas vejam só, Adão e Eva, caríssimos irmãos e irmãs, não é para abalar a sua fé, mas vejam só, Adão e Eva nunca existiram do jeito que a Bíblia narra. Pode ser, a ciência caminha para essa direção, pode ser que tenham surgido vários homens e várias mulheres ao mesmo tempo, né? Há bilhões de anos atrás, na face da Terra, ou milhões de anos atrás. E se nós somos reais, é porque Adão e Eva são real. Ou seja, não o Adão e Eva da Bíblia, mas o primeiro homem e a primeira mulher. Mas Adão e Eva nunca existiram fundamentalmente do jeito que o livro do Gênesis, que a Bíblia narra. Por quê? Por que que o autor sagrado escreveu, por exemplo, aquela passagem que diz que a mulher foi tirada Eva foi tirada da costela de Adão, para mostrar o seguinte, que homem e mulher e homem estão em pé de igualdade. Na época em que foi escrito o livro do Gênesis, vejam só, professor Vicente Artuso, doutor professor Vicente Artuso, arquidiocese de Curitiba, diz o seguinte, no começo, quando foi escrito o livro do Gênesis, o contexto sobre a mulher era o seguinte, a mulher era muito desvalorizada, a mulher era vista apenas como objeto sexual, escrava sexual, escrava de outras formas também. A mulher não valia absolutamente nada. Então o autor teve que escrever lá. Eva foi tirada da costela de Adão. A mulher foi tirada da costela do homem. Se o autor sagrado escrevesse que a mulher havia sido tirada dos pés de Adão, significaria o seguinte: o homem pode pisar na mulher e está tudo certo. Se Eva fosse tirada de parte da cabeça de Adão, a interpretação, a hermenêutica seria o seguinte: o homem é mais infinitamente inteligente do que a mulher. Mas olha a sabedoria do autor sagrado. Vendo aquela situação, haviam reis na época em que o Gênesis foi escrito que tinha milhares de mulheres só para ele, ou dezenas de mulheres só para eles. Donos de casa, enfim, que tinham várias concubinas. Então a mulher não valia nada. Aí o autor sagrado vai e diz que Deus tirou Eva da costela de Adão. Tirou a mulher da costela do homem.
para dizer o seguinte: a mulher é igual ao homem, não tem diferença nenhuma de valor. O homem valia na época, a mulher não valia. A mulher era censurada em várias coisas. Então, isso foi escrito para dizer que a mulher também tem valor. Mas não significa que aquela coisa aconteceu uma leitura fundamentalista. Não é uma leitura fundamentalista do jeito que está na Bíblia. Aconteceu para narrar algo que o autor tinha que dizer, tá? E aí Deus criou homem e mulher. Deus nos criou. Deus criou Adão e Eva. Colocou no seu jardim. O que é esse jardim? Muitos dizem, esse jardim é o nosso planeta Terra. Mentira, viu, gente? Claro, também podemos dizer que sim, o professor Vicente Artuso, ele diz isso, que o jardim pode ser o nosso mundo, claro, mas os estudiosos, em geral, dizem que o jardim, ele significa estar em comunhão de Deus, estar em harmonia com Deus. É como se Deus tivesse a sua casa aqui e o jardim na frente. Então, quem está no jardim faz parte da amizade com Deus, porque está na sua casa. Então, tem amizade com Deus. A partir do momento que o homem foi expulso do paraíso, ele perdeu aquela harmonia com Deus, aquela graça com Deus. Entendeu? Esse é o significado do jardim. A árvore da ciência do bem e do mal. O que significa a árvore da ciência do bem e do mal? Lembra que eu falei dos anjos? Os anjos pecaram por um pecado de soberba. Eles quiseram ser como Deus, né? E Deus os precipitou aos infernos. Mas veja, parece que não contente com aquilo, o demônio voltou e foi tentar Eva no paraíso. E Adão, comam do fruto desta árvore, né? Na imagem da serpente, comam do fruto dessa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque aí vocês serão como deuses. Gente, parece que a história se repete, só que agora é conosco, seres humanos, né? E aí, Adão e Eva comeram do fruto da árvore do bem e do mal, ou seja, eles comeram, o professor Vicente Artuso, ele diz aqui, ele ensina aqui no seu livro, que o homem comeu da sua própria soberba, da sua própria vaidade, da sua própria ruína, porque ele quis ser como Deus, e aí foram expulsos do paraíso, e aí aconteceu toda uma desordem. O homem e a mulher foram criados para serem diferentes do que é hoje, terem umas propriedades diferentes, não sentirem fome, serem mais ou menos como os anjos, né? Mas aí o pecado de soberba fez com que o homem se submetesse à morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado de Adão e Eva. E aí Deus disse, vocês vão trabalhar, vão viver do suor, né? Do suor de vocês, e vocês vão morrer um dia. Por causa do pecado de soberba. Mas foi Deus que criou os seres invisíveis e os seres visíveis, tá bom? Então, nós chegamos ao ponto de que Deus realmente ele existe e ele criou tudo, né? Mas vamos ver aqui, deixa eu ver se eu acho aonde eu estava querendo achar, né, gente? Vamos ver aqui. A respeito do mundo, da criação do jardim, olha só. Deixa eu dizer o que o professor doutor Vicente Artuso diz
a respeito do jardim. Olha só. Professor Vicente Artuso, Arquidiocese de Curitiba, professor doutor em Bíblia, tá? A imagem do jardim representa o ideal a ser construído, o sonho do povo de Deus, terra fértil, com água abundante e frutos da terra. Contudo, o texto de Gênesis de 2, 8 a 16 oferece uma mensagem especial para a atualidade. Deus colocou o ser humano no jardim para cultivá-lo e cuidar dele. Gênesis 2,15. Assim, o mundo é a casa comum para ser cuidada e a natureza é o dom confiado à responsabilidade humana, pois dela o homem tira o seu alimento. Também o jardim pode ser comparado com o mundo? Sim, mas o ideal é dizer que o jardim é sinal de intimidade com Deus, de harmonia com Deus, tá? Eu vou ler aqui um trecho que ele fala sobre Adão e Eva também, tá bom? Adão e Eva não se deram conta de que eles dependiam de Deus e deviam seguir os seus preceitos. Podiam comer frutos de todas as árvores do jardim. Isso era um grande dom para a vida. Os limites lhe foram colocados para mostrar que o ser humano tem a voz da consciência e o mandamento dado por Deus. Gênesis 2,16. Logo que perceberam que erraram, sentiram-se nus e desprotegidos. Olha só. Mitologia. Nos mitos antigos, certas árvores, como a árvore do bem e do mal, etc., a árvore da vida, certas árvores eram vistas como propriedade de deuses e guardadas com zelo. Elas continham imortalidade, então veja, na mitologia já existiam esses relatos dessas árvores que se comessem daquele fruto ia ter imortalidade e tudo mais, né? Um privilégio das deidades, das divindades, né? Em Gênesis 3:22, a árvore da vida é a lei de Deus. Homem e mulher não poderiam fazer o que bem entendem, nem seguir uma lei independente da comunidade. Seria como numa organização criminosa na qual os chefes dizem: a lei aqui somos nós. Desta forma, em uma sociedade sem lei, a violência se multiplica, pois não há justiça. Diante de Deus, o ser humano é chamado a ser filho e ser obediente diante dos outros seres, irmão e diante das coisas criadas, cuidador e administrador. Quem segue a lei de Deus é como a árvore na beira da água. Dá frutos. Eis o justo que vai construir um projeto de vida na paz, na justiça e na fraternidade com todos. Terá harmonia consigo e comunhão com Deus, fonte de todo bem. Vejam só, a imagem do jardim como eu já disse, aquela casa comum, né? Adão culpou Eva quando Deus lhe pediu contas, pois ficou com medo. Eva, por sua vez, culpou a serpente, um jogando culpa no outro, né, gente? Mais tarde, Caim, quando notou seu irmão Abel, foi chamado por Deus e respondeu: acaso sou guarda do meu irmão? Olha só, o Gênesis ele foi escrito em um mundo parecido com o atual, no qual se cometem crimes por qualquer motivo. O texto pretende mostrar que violência gera violência. Lameque desobedeceu a lei de Talião,
que já existia no Código da Aliança e regularizava a violência proporcional. Olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Êxodo 21, 24, 25. A história mostra uma novidade. O próprio Deus era contra a violência. No caso, a justiça, que seria feito pelo vingador de sangue. Executar o crime. Caim, consciente do crime cometido, afirma que o primeiro que me encontrar, matará. Contudo, para que ninguém o matasse, Deus colocou nele uma marca. A mentalidade da época era de que se alguém estivesse marcado para morrer, seria porque este havia matado. Porém, o texto mostra o contrário. Caim foi marcado para ficar vivo. Portanto, a vingança fora abolida. Desta forma, ele continuou vivo e mesmo errante e fugitivo. Gênesis 4:12. Gênesis 4:12 reconstruiu sua vida. Conheceu uma mulher e formou uma família. Ainda que haja textos no Antigo Testamento que falem da pena de morte, é preciso investigar o motivo dessa medida extrema. A moral do Antigo Testamento é diferente da moral que nós temos hoje, meus irmãos. Vale ressaltar que nem todos os textos querem ensinar tudo de uma vez. Em cada situação, tomavam-se medidas que não eram das melhores. Bom, mas por que eu estou lendo isso daqui? Só para dizer para você, meu irmão, minha irmã, o seguinte. Deus nos criou. Deus nos criou livres. E o Gênesis ele foi escrito para responder essas perguntas. Por que o mal entrou no mundo? É culpa de Deus? Não. Como eu li aqui, foi culpa do homem. O homem pecou por soberba. Caim matou Abel. Veja, a culpa da morte ter entrado no mundo, o pecado ter entrado no mundo, é culpa somente do homem e não de Deus. Está entendendo? E Deus nos criou livre. Deus nos deu liberdade, porque a palavra diz, Deus nos criou, homem e mulher, ele os criou. A sua imagem e semelhança. E caríssimos irmãos e irmãs, deixa eu dizer para você, para encerrar essa nossa aula de hoje. O que mais nos assemelha a Deus? Será que é porque nós somos seres que contêm uma alma imortal? Sim, Deus é espírito. Nós contemos uma alma de substância espiritual, mas não é só isso. O que mais nos assemelha a Deus é a nossa liberdade. E essa liberdade, Deus não vai nos tirar nunca na nossa vida. Por quê? Imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ninguém nessa vida é mais livre do que Deus. E nós temos esse dom, o dom da liberdade que Deus nos deu. Eu vou continuar com essa aula. Essa foi a nossa aula de número 3. Aula a respeito da criação, tá bom? Eu vou continuar com essa aula amanhã ou no dia que der, como eu já disse. Nós vamos caminhando devagar, porque o nosso tempo é curto, mas nós vamos retomando dia a dia o conteúdo do Catecismo da Igreja Católica, tá bom? Que os anjos do Senhor velem sobre vossos lares materiais, trazendo a proteção sobre vossas famílias, que nunca vos falte nada. Continuaremos sempre unidos e reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe grandemente a todos e a cada um. Até amanhã.